Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então pode sair um próximo acordo entre Israel e o Irã, o Acordo de Ciro. O discurso do príncipe herdeiro Reza Pahlavi na conferência do IAC foi altamente antecipado e recebeu apoio esmagador das comunidades iraniana e israelense. Antes de seu discurso, apoiadores agitaram enormes bandeiras iranianas e israelenses do lado de fora do local, mostrando profunda solidariedade entre essas nações e sua luta compartilhada contra as ameaças comuns da República Islâmica. Essa demonstração pública entusiasmada ressalta a proeminência contínua de Pahlavi como a figura política mais influente entre os iranianos, particularmente admirada pela geração mais jovem. O príncipe herdeiro Reza Pahlavi se destaca como um farol de esperança para milhões, representando a rica história do Irã e seu potencial para um futuro mais brilhante e democrático. Apesar da oposição contínua dos remanescentes da Revolução de 1979, cujas críticas são frequentes, motivada pela amargura em vez de discurso nacional, a reputação de Pahlavi só se fortalece. Esse aí é o Pahlavi. Ele tem até uma visão bem assim, pouco islâmica sobre a mulher, né? A esposa dele costuma até falar em discursos também. Ele não é aquele islâmico extremista. A repercussão, né, marxistas, separatistas e os chamados reformistas frequentemente alinham sua retórica com uma máquina de propaganda da República Islâmica, inundando as mídias sociais em língua persa com retratos negativos. No entanto, apesar desses esforços, o nome de Pahlavi brilha cada vez mais, enquanto seus detratores permanecem irrelevantes, meros campeões de suas próprias ilusões. Dizem que o povo iraniano direto luta contra esse governo ditador do Irã, que a população em si não é contra Israel, mas sim o governo, né? E esse príncipe herdeiro aí, ele é apoiado pelos Estados Unidos. Contra esse pano de fundo de ataques e desafios, o discurso de Reza Pahlavi no Conselho Israelense Americano foi mais do que um relato de atrocidades passadas. Foi um chamado claro para uma ação global decisiva contra a República Islâmica, com foco em seu apoio ao terrorismo e à violência sistêmica. O príncipe deixou claro que a mera solidariedade entre os povos do Irã, Israel e Estados Unidos não é mais suficiente. Ele insistiu que chegou a hora de uma ação coordenada para derrubar a República Islâmica. Agora é hora de fazer mais do que ficar lado a lado. É hora de agir de mãos dadas. Essa colaboração, ele argumenta, é a única maneira de libertar a região do terror do regime. Então é um príncipe que é aliado a Israel, Estados Unidos, como eu falei. Ele faz um discurso que ele sabe que ele tem o apoio de ambos, mas ele precisa de muito mais do que um apoio. O discurso de Pahlavi detalhou meticulosamente as atrocidades cometidas pela República Islâmica. Esses crimes foram todos orquestrados pela República Islâmica, pelo homem em seu comando sangrento, o Ayatollah Ali Khamenei. O Ali Khamenei, ele até usa a religião para justificar as coisas que ele faz. O rastro de destruição do regime se estende do Líbano a Buenos Aires, do Iraque às próprias ruas do Irã, ressaltando seu compromisso inabalável com o terrorismo islâmico. A futilidade dos esforços de reforma. Um dos aspectos mais convincentes da mensagem de Pahlavi foi sua rejeição de qualquer esperança de reforma dentro da República Islâmica. Os iranianos tentaram lidar com esse regime,
eles tentaram reformá-lo, mas o resultado foi apenas mais violência. Tem muita prisão lá no Irã de pessoas que manifestam contra o regime. Então, assim, as pessoas que se opõem, elas estão sendo exterminadas lá. Aí fala, né, da repressão brutal. O Tsar Príncipe Pahlavi, emocionado ao abordar os trágicos aniversários de eventos violentos que ceifaram vidas inocentes. Ele lamentou, infelizmente, essa linha vermelha teve que ser traçada com sangue de civis inocentes. Nossa Nika e seu Shani, nosso Poyá e seu Resh. Suas palavras ressaltam o alto custo da inação e a necessidade urgente de líderes globais pararem com a barbárie desse regime. Ele pede ele pede o restabelecimento de políticas de pressão máxima sobre a República Islâmica, porque foi usado várias táticas econômicas e não parou o regime. Então isso não funcionou. A verdade não funciona. Ele enfatizou que essa pressão econômica deve ser acompanhada de apoio máximo ao povo iraniano, que continua a lutar contra seus opressores sem ajuda externa. Precisamos restabelecer a pressão máxima sobre a República Islâmica e fornecer apoio máximo ao povo do Irã. Realmente, são várias vezes que o povo irã manifesta lá e são presos, são mortos, e a sociedade internacional ela não intervém. Apesar da gravidade da situação, Pahlavi concluiu seu discurso com uma nota esperançosa. Quando o leão e o sol nascerem novamente, o mundo testemunhará um novo amanhecer de paz. Ele acredita que se pode fazer um acordo de paz, o acordo de Ciro, né? Sua visão se estende além da solidariedade, defendendo uma campanha colaborativa e coordenada que poderia se expandir aos acordos de Abraão para um novo acordo de Ciro, uma parceria que visa garantir prosperidade e dignidade para ambas as nações. Ou seja, ele fala de expandir o acordo de Abraão. Aí seria acordo de Abraão e Ciro. O acordo de Abraão foi mais fácil, porque são nações sunitas. Os sunitas eles não são tão extremistas. É mais fácil. Acordo de Ciro é bem mais difícil, porque abrange xiita, que são os islâmicos extremistas, que pregam até nas escolas a destruição do Estado de Israel. Esse acordo de Ciro, se ele conseguir, é um acordo quase que impossível. O discurso do príncipe herdeiro Reza Pahlavi serve como lembrante severo de que está em um jogo as atrocidades cometidas pela República. Ele falou também do que aconteceu no 7 de outubro. Aquilo ali é só uma das coisinhas que acontecem e que alguém tem que parar. Aí ele vai e enfatiza, agora é hora de fazer mais do que ficar de lado a lado, é hora de agir de mãos dadas. Sua visão de expansão dos acordos de Abraão para um potencial acordo de Ciro é um poderoso testamento de sua estratégia de visão de futuro, uma parceria que garantiria prosperidade e dignidade tanto para o Irã quanto para Israel. Aqui ele está dando uma entrevista para um jornal de Israel, e ele lembra que quando Hitler atacou o povo de Israel, você sabia que muitos judeus foram para o Irã e foram acolhidos lá? Então, assim, nem sempre o Irã foi hostil como é hoje. Na verdade, é o regime islâmico, né? Aí ele está falando que se os Estados Unidos quiser ajudar o povo iraniano, eles vão ajudar. O povo iraniano buscará amizade e relacionamentos cordiais com